Mas vamos continuar aqui nas nossas meditações em Tiago. Tiago capítulo 4, dos versos 13 ao 17. Acharam aí? Vamos ler então. Agora, prestai atenção, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. No entanto, não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. O que é a vossa vida? Sois como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Mas vos orgulhais da vossa arrogância. Todo orgulho como esse é maligno. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Vamos orar? Senhor nosso Pai querido, nós vamos meditar na Tua Palavra e pedimos que o Teu Santo Espírito possa nos conduzir e iluminar a nossa mente e o nosso coração. Fala com a gente nessa manhã. Nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém. A gente vive numa época hoje que a gente pode chamar da liturgia do controle. Liturgia, todo mundo sabe o que é, né? Nós estamos num momento litúrgico aqui, onde nós celebramos e adoramos e colocamos a nossa atenção em Deus e na palavra de Deus e no louvor a Deus, né? Então, a gente vive de liturgias. A nossa vida é uma constante liturgia. E hoje eu quero falar sobre essa liturgia do controle, que é algo que tem dominado a nossa geração. A nossa geração gosta de, se você lê livros, vê redes sociais, YouTube, aí você vai ver os vários coaches ensinando você a organizar a sua vida. É ou não é? Cada vez se vende mais aplicativos para você ter controle financeiro, controle da sua agenda, né? Tem os organizers, né? Então, e tem agora consultores especialistas para você que te ajudam a organizar a sua vida. Se você quiser, você pode contratar uma pessoa que vai te ajudar a cuidar do seu dia a dia. Então, controle é o que está em alta, né? E, de certo modo, você ter o controle da sua agenda, da sua vida financeira, dos seus planejar, essas coisas, não é nada errado, muito pelo contrário. Isso é uma questão de responsabilidade. Você cuidar da sua agenda, cuidar da sua vida financeira, é responsabilidade. E a gente vai ver aqui, né, nossa advertência de Tiago para a gente aqui. Não é contra o controle, não é contra a organização, não é contra você se planejar, mas é simplesmente você fazer um planejamento e excluir Deus do seu planejamento. Esse é o ponto aqui, né? O nosso texto, o verso 13 aí: hoje ou amanhã iremos, passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. E Deus nem é citado na frase. E quantos de nós já não falamos isso? Não, porque o ano que vem eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou para não sei aonde, vou comprar não sei o quê. Já fizeram isso? Já falaram isso? A gente constante faz isso, porque a nossa cabeça está sempre planejando, né? A gente, não, porque de acordo com minhas contas aqui, minha perspectiva, então daqui 1 ano e 6 meses eu vou conseguir estar assim, fazer isso, vou estar em tal lugar, com tal pessoa, né? E a gente acha que se a gente planejar, né, e fizer o passo a passo, com certeza a gente chega lá. E isso é uma ideia, inclusive, vendida. Se você fizer o passo a passo certinho, 100% garantido de sucesso. Já ouviram esse tipo de coisa? Uma vez uma professora minha na faculdade, conversando com ela sobre plano de negócios, e ela falou: é impossível uma empresa que não faça um plano de negócio que não dê certo. Eu falei: mas e as outras coisas que acontecem? Não, se fizer o plano de negócio certinho, a empresa vai dar certo. Eu falei: mas tem coisas que fogem do controle. Não, tudo está no plano de negócio. Eu falei: poxa, então tá, né? Se fosse assim, nenhuma empresa falia, né? É só fazer um bom plano de negócio, pronto, sucesso garantido. Estava todo mundo rico, é ou não é? Mas não é bem assim que a vida funciona, né? E aí, quando a gente pensa nessa questão toda, e o que o Tiago vai trazer aqui, é a questão da presunção, que é essa arrogância de falar: eu tenho controle, eu sei como fazer, e eu sei como fazer dar certo. Então, pode confiar em mim, que vai, vem comigo que, sucesso garantido.
né? E às vezes eu falei aqui, comecei falando do setorizar a nossa vida, e a gente está aqui no domingo, Senhor, e a gente canta, né? A gente cantou agora, Tu és soberano, né? Tu tens o controle de todas as coisas, né? E a gente canta isso e declara isso: Senhor, Tu és todo poderoso, o Senhor que reina sobre a minha vida. Aí chega na segunda-feira, a gente faz os nossos planos, e a gente quer organizar, a gente quer fazer dar certo, e esquece que Deus está no negócio, é ou não é? Então a questão da liturgia, a gente traz uma liturgia para o domingo, mas na segunda-feira a gente pratica outra liturgia, tirando Deus da jogada. E aí a gente tem essa questão de uma cosmovisão prática, que não é uma cosmovisão cristã. A gente tem a profissão com os nossos lábios, a gente fala, Deus é soberano, Deus está no controle de tudo, mas pode deixa comigo que eu faço. Percebe? E a gente faz isso, fala, mas eu nunca falei isso, mas a gente vive assim. Não é uma questão de falar, é exatamente, esse é o ponto. Eu falo, Deus está no controle, mas se eu não fizer, ninguém faz, né? Percebe? Se eu não correr atrás, ninguém vai fazer por mim. E eu não estou falando aqui de acomodação, tá? A gente vai entender aqui o que o Tiago está falando. Vamos lá para o texto, né? Então ele começa exatamente falando, né? Que vocês falam aí, né? Hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e teremos lucro. E olha, ele põe aí 4 certezas. Primeira do tempo, hoje ou amanhã. Então a gente tem um tempo. Daqui 6 meses, daqui não sei o que, a gente põe o tempo. O lugar, estaremos em tal cidade, uma duração, durante um ano. E vai ter o resultado, teremos lucro. Então, se estabelece, né? E aí, quando o Tiago está falando aqui, a gente não sabe se ele está falando porque ele conhecia pessoas específicas que estão vivendo assim, ou se ele está falando para pessoas como nós, que vivemos um mundo doido como a gente vive, com muita cobrança e um sistema todo pressionando a gente, que a gente tem que dar resultado. As redes sociais estão aí para pressionar a gente a dar resultado. É ou não é? Você vê gente com muito resultado, aí faz você olhar para você mesmo e falar, eu não estou dando resultado, então eu preciso fazer alguma coisa. Então, e talvez, claro, nessa época não tinha rede social, mas o mundo não muda, né? O ser humano é o mesmo desde sempre. E essa pressão, né, faz com que as pessoas simplesmente comecem a fazer os seus planejamentos, né, sem a dependência de Deus, né? E são coisas comuns, para pessoas comuns, é fazer negócio. E quando o Tiago está falando aqui, ele não está falando mal do negócio, ele não está falando mal do planejamento, ele não está falando sobre o que eles estão fazendo, exatamente, mas como estão fazendo. Sem nenhuma dependência de Deus. Então o ponto aqui não é planejar é um problema? De forma alguma, muito pelo contrário, planejar é o correto. Você ter uma perspectiva de acontecimento é errado? Não. Na verdade, a gente tem que esperar alguma coisa. Ninguém faz, estou fazendo só por fazer, sei lá no que vai dar, mas vou fazer. Você faz alguma coisa assim? Não, né? A gente faz sempre com um objetivo, tá certo? Né? Qual que é o problema? Tirar Deus da jogada, achar que o nosso planejamento é o que vai fazer dar certo. Esse é o grande problema. Então, quando eu falo do meu futuro, e aí eu posso perguntar para vocês, né? Deus aparece como? Como um senhor ou como um figurante da história? Deus está me acompanhando aí. Mas ele é o Senhor ou ele é só um figurante da nossa história? Né? Quando a gente fala, eu vou fazer, existe uma oração por trás disso ou simplesmente, né, existe uma sujeição a Deus nesse eu vou fazer, estarei lá em algum lugar? Existe sujeição a Deus, simplesmente uma imposição da nossa vontade e do nosso planejamento. E aí no verso 14 aqui, olha o que o Tiago fala para a gente. Não sabeis o que acontecerá no dia de amanhã. Alguém sabe? Não tem como saber. E ele fala, sois como uma névoa que aparece por pouco tempo e logo se dissipa. Então aqui, Tiago vai trazer 2 choques para a gente. Primeiro, a ignorância. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente é totalmente ignorante do dia de amanhã. Você sabe o que vai acontecer amanhã? A gente não sabe.
Sabe como que você vai acordar? Não sabe. Né? Existe até hoje a gente tem a previsão do tempo. A gente pode até saber se vai fazer sol, se vai chover. E mesmo assim eles erram. Por quê? Existe uma previsão. Não existe certeza. Certeza só Deus sabe. Deus sabe se vai chover amanhã, se vai fazer sol. Deus sabe como a gente vai acordar amanhã. A gente não sabe. E então isso mostra a nossa ignorância. Como que nós podemos declarar? Daqui 6 meses isso vai acontecer. A gente não sabe como vai estar daqui 6 meses. A gente não sabe nada. Nada. E depois Tiago mostra a nossa fragilidade. Sois como uma névoa. Vocês já viram a névoa? Às vezes a gente, quando tem dias que cedinho assim tem aquela neblina, aí você olha, aí você distrai um pouquinho, quando você olha, cadê a neblina? Não tem mais, já foi. E ele compara a nossa vida desse jeito. Então mostra a nossa ignorância diante do futuro, diante das circunstâncias e a nossa fragilidade. Nós somos frágeis demais. Em todos os quesitos. Nosso corpo é frágil. Nossa mente é frágil. Nossos planos são frágeis. Tudo é frágil. Tudo é névoa. Tá? E aqui a gente vai ver Tiago trazendo uma linguagem muito parecida lá com Provérbios, Eclesiastes, que fala que tudo passa, né? Tudo é névoa, tudo é uma neblina. Tá? Nada é controlável. Quando a gente pensa na névoa, inclusive, na neblina, ninguém consegue controlar. Não tem como controlar. Ela surge e ela vai embora de acordo com os processos dela lá. Ninguém pode falar, não quero mais essa neblina hoje, vamos tirar ela daí. Ninguém tira. Ou então alguém acorda, joga uma neblina e ia dar um clima aqui, vamos fazer? Não tem como fazer. Percebe? São coisas que não estão no nosso controle. Mostra a nossa ignorância, fragilidade e incapacidade de fazer alguma coisa. A gente não tem poder nenhum sobre as coisas. E aí, para a gente pensar nisso, né? Quando isso não é para causar paralisia, que a gente pode falar, nossa, isso é desanimador, né? Que mensagem desanimadora que está trazendo hoje, né? Eu estava aí com planos firmes para até o final do ano alcançar alguma coisa, aí Samuel chega e já... Então já desisto de tudo, deixa para lá. Não é sobre isso. A questão de Tiago estar trazendo essa advertência para a gente não é para causar uma paralisia, falar também não vou planejar mais nada, que seja o que Deus quiser, não quero nem saber. Não é para causar uma paralisia, é para não causar arrogância em nós. O que Tiago está falando é contra a arrogância. A gente vai ver aqui nos próximos versos. É para causar uma dependência de Deus. É estar ciente da nossa fragilidade, ciente da nossa ignorância, e falar, Senhor, eu quero muito isso, eu estou planejando isso, mas eu sei que só o Senhor tem controle das coisas. Eu não tenho controle nenhum. É saber isso, é planejar, é organizar, mas saber, posso fazer tudo da melhor forma. Se o Senhor não tiver no controle, nada vai acontecer. Se o Senhor não quiser, não permitir, não adianta o meu planejamento, não adianta eu forçar, não vai acontecer. Esse é o grande ponto, né? O Catecismo de Heidelberg, na pergunta 26, ele fala o seguinte: Deus sustenta e governa por seu conselho e providência. Então, é uma questão que está no catecismo da igreja. E a gente estava estudando o catecismo de Westminster, e tem esse tipo de questões também. E a gente declara, isso aí, Deus governa. Mas na hora do nosso dia a dia, a gente esquece disso muitas vezes, é ou não é? É muito fácil, a gente fala, Deus é fiel, aí na hora que... Não, mas deixa eu garantir aqui. Porque vai que Deus não garante, se Deus não garantir, não é a gente que vai garantir. Aí vamos para o nosso ponto 3 aqui, né? A alternativa, se o Senhor quiser, né? Porque Tiago vai falar aqui, né? No verso 15, em vez disso, deverias dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. E é interessante, né? Porque isso e a gente conversa com tantas pessoas, você já ouviu muita gente falando, né? Amanhã eu vou estar lá, se Deus quiser. Muito comum, não é? E a grande questão é que isso que Tiago está trazendo era um costume comum de vários povos. Se você assistir filmes, inclusive, livros, ler alguns livros de literatura que vai trabalhar com períodos históricos,
Você vai ver muito as pessoas falando, se os deuses quiserem, se os deuses permitirem. Então, era uma coisa muito comum, né? E o que o Tiago está falando aqui, a ideia não é você falar, se Deus quiser, é você crer nisso aí. Porque é muito fácil, amanhã eu vou estar lá, hein, se Deus quiser. É só um adendo da frase, né? Eu vou estar, se Deus quiser. O Tiago falou que tem que falar, então eu vou falar. Não, o ponto não é falar, o ponto é crer nisso, né? Porque é muito fácil a gente colocar frases que estão na Bíblia nos nossos diálogos, né? Então, a gente vê muito as pessoas falando do glória a Deus, ou o próprio se Deus quiser, o amém, né? Só como adendo da frase, mas não pensa mais nisso. Então, amanhã eu vou fazer isso, se Deus quiser. Se Deus quiser, amanhã eu estou lá. Mas a gente só está pensando no eu estou lá, né? O Deus quiser é só um complemento de frase para ficar bonito, para mostrar, como eu confio em Deus, né? Então, a gente tem, como a gente já conversou muito dessa historinha, né? O cara que é ateu, né? Mas você é ateu? Sou, graças a Deus. Percebe que o graças a Deus já sai automático. Está falando que não crê em Deus, mas eu não creio em Deus, graças a Deus. E quantas vezes a gente não fala o graças a Deus, é automático? Você está bem? Tudo bem, graças a Deus. Mas nem está pensando realmente que estou bem, graças a Deus. Não, graças a Deus é só a emenda da frase. E é a mesma coisa que aqui, se o senhor quiser. Então, o que o Tiago está falando aqui é que isso é uma postura e não uma fórmula verbal. É postura. Se o Senhor quiser, isso vai acontecer. Se o Senhor quiser, eu estarei lá. Se o Senhor quiser, eu farei isso. Se o Senhor quiser, o meu planejamento vai dar certo. E é colocar Deus no planejamento. Então o Tiago aqui não está mandando parar de planejar, mas manda planejar como quem pertence a Deus. E não é que só o plano pertence a Deus, nós pertencemos a Deus. E é fazer o planejamento da nossa vida, exatamente, eu estou planejando isso, eu desejo fazer isso, fazer aquilo, mas eu pertenço a Deus. Não é só o plano, eu pertenço a Deus, nós pertencemos a Deus. Então, se Deus quiser, tem a ver com o nosso pertencimento a Ele. Ele não é só soberano sobre as coisas, Ele é soberano sobre nós. E querendo ou não, Ele é soberano sobre nós. A gente pensa muito, a gente fala muito, né, de deixar Deus ter o controle da nossa vida, né? Isso é meio errado de se dizer, vamos pensar de certa maneira. Porque Ele está no controle, é ou não é? Ele é soberano ou não é? Então, é a gente que dá o controle para Ele? Não, o que a gente simplesmente faz? A gente se submete a Ele. É declarar, Senhor, eu sei que o Senhor está no controle, eu não tenho o controle da minha vida. Porque o que vai acontecer, a gente fala tanto disso, né? O Senhor sabe o dia da nossa morte. Alguém pode controlar isso? Você pode falar, não, eu cuido da minha vida, eu sou prudente e não vou morrer. Entende? A gente não tem controle nenhum, Deus tem. Ou seja, a nossa vida está na mão dEle. Ele dá a vida, Ele tira, Ele faz o que Ele quiser. E se a gente tem que ter essa postura, Senhor, eu preciso crer nisso. Então, se eu creio que Ele tem um poder absoluto sobre tudo na minha vida, eu tenho que viver dessa maneira. Eu pertenço a Ele, eu estou na mão dEle. Ele faz o que Ele quiser comigo. E é parar de brigar com Deus. A questão de, quando a gente fala de dar o controle para Deus, é a questão de parar de brigar. Senhor, não, está fazendo desse jeito, mas eu não quero desse jeito. Não adianta você falar que você não quer? Não. Então é parar de brigar com Deus. É falar, Senhor, me submeto. Pode fazer, porque eu sei que o Senhor só tem planos de paz. O Senhor não tem planos de mal, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então a gente lembra desses versículos, né? Só no momento que acontece alguma coisa às vezes ruim, né? Não, mas tudo bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vida que segue. Não, mas é trazer isso para o nosso dia a dia. Quando a gente está fazendo um planejamento e não está dando certo, é parar de brigar com Deus. Que a gente tem muito a questão do nosso planejamento, né? A gente faz o plano. E como a gente faz? Só fala assim, ó, tá tudo planejadinho aqui, ó a minha agenda. Então abençoa aí, né? Por favor. Que eu já planejei, então agora só precisa da sua assinatura. Não é assim que funciona, né? É o contrário. É na hora que estamos planejando, Senhor, estou planejando isso aqui, planeja comigo. Me dá sabedoria. Aí a gente vai voltar para a sabedoria que Tiago fala lá no capítulo 1. Se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus.
Senhor, eu não estou conseguindo organizar minha vida. Senhor, me ajuda a organizar minha vida. Senhor, eu tenho vontade daqui a um ano estar fazendo não sei o quê. Me ajuda a organizar e chegar nesse resultado. Me dá as ferramentas, me dá o que fazer, como proceder. É trazer Deus para o planejamento. E às vezes, nesse nosso desejo, no próprio planejamento, Deus já vai mostrar que não vai acontecer. E Ele vai começar a mover o nosso coração para outro lugar. Já aconteceu com alguém aqui? Você tem um planejamento, começa a orar sobre isso, e você vai vendo que não é isso. Deus tem outra coisa. E Ele vai mudando o nosso coração. Mas se a gente não submete a Ele, o que vai acontecer? A gente vai continuar duro naquele propósito, que Deus não vai deixar acontecer, e a gente vai começar a brigar com Deus. Está vendo? Deus não me abençoa. Deus não é bom. Deus não é legal. Deus não gosta de mim. Deus não me ama, acho que eu nem sou salvo. Aí, sabe como a coisa vai desandando? Mas o ponto é que a gente está distante de Deus e depois quer que Deus abençoa o nosso planejamento. Então, pontos práticos aí para a gente, né? Se o Senhor quiser, o que vem embutido nele é orar antes de qualquer coisa, antes de decidir, e não só depois de decidir. A oração tem que vir antes. Senhor, eu estou com vontade de realizar algo. Eu quero fazer isso, Senhor. Mostra para mim, eu estou no caminho, é isso mesmo, fala comigo, mostra, me dá, ilumina o caminho, ilumina os meus olhos para eu perceber se é isso mesmo, ou se eu estou pensando errado. Então, antes de tudo, antes de começar o planejamento, e aí planejar com mão aberta. O que é planejar com mão aberta? É não restringir as suas próprias perspectivas, mas deixar Deus conduzir. Né? E nessas conduções de Deus, Ele pode vir através de um conselho, às vezes na própria leitura das Escrituras a gente vai perceber alguma coisa, às vezes no momento de oração, Deus traz uma palavra, de alguma maneira, uma percepção, e as circunstâncias. A gente tem que estar atento às circunstâncias. As circunstâncias movem as coisas. Eu li um livro ele é um grande teólogo aí, o Bruce Waltke, e ele falou quando ele estudou teologia, e ele gostou muito de Novo Testamento. E ele planejou, minha carreira vai ser o seguinte, eu vou terminar agora, né, o meu curso de teologia, vou fazer já um mestrado em Novo Testamento, e vou seguir minha carreira toda em Novo Testamento, vou me tornar professor de Novo Testamento, e esse é meu plano, tá ali, ó, lá na frente, quando você escrever livros sobre o Novo Testamento, esse é meu ponto. E aí ele se formou, começou a dar aula na universidade de teologia, e Novo Testamento, é isso aí. Aí um professor de Antigo Testamento ficou doente. O reitor chamou ele, tal professor ficou doente, você não pode cobrir ele até a gente contratar outro? Mas eu sou de Novo Testamento. Não, mas é só até a gente arrumar outro. Dá aula de Antigo Testamento. Tá bom. Ele começou a dar aula de Antigo Testamento e demorava, e não conseguiam contratar outro. Ele foi vendo e amando cada vez mais o Antigo Testamento. Hoje ele é o maior especialista em Antigo Testamento e nunca foi especialista em Novo Testamento. Deus me mostrou que Ele tinha outro plano para mim. E as circunstâncias levaram. Se eu tivesse brigado com Deus, não, eu não vou dar aula do Antigo Testamento. Ele tinha perdido o propósito. A gente estuda tantas coisas que a gente estudou do Antigo Testamento e muita coisa foi baseada nos comentários dele. Ele é um grande teólogo aí, já está com uma idade avançada hoje e tem vários livros escritos de Antigo Testamento. Então, a gente tem que estar atento às circunstâncias. A gente, às vezes, olha circunstâncias que se parecem contrárias aos nossos planos e a gente começa a falar, é o diabo. É o diabo que não quer deixar eu chegar lá. E às vezes é Deus mesmo, empurrando. Né? Eu lembro também, outra historinha, para a gente lembrar disso. Não sei se vocês já leram as Crônicas de Nárnia. E tem a crônica que eu mais gosto, que é O Menino e Seu Cavalo. Alguém já leu? Não, ninguém leu, leia, é legal. Tá? Então, porque tem os filmes lá, mas essa não tem filme, então tem que ler mesmo. Tá? E a história desse menino e seu cavalo é de um menino que, quando ele era bebezinho, a mãe, por algum motivo, eu não lembro exatamente qual o motivo, mas não fica com ele, põe ele num cestinho, lembrando muito Moisés, põe no rio e deixa o rio levar. E aí, uma hora o cestinho para na margem, e aí, bem perto da cabana de um soldado, lá, de um cavaleiro. O cavaleiro olha, pega o bebezinho, vou cuidar dele. Só que ele cuida do menino como servo. Então o menino é servo desse cavaleiro. E o homem bate nele,
e faz ele limpar as coisas e cuidar do cavalo. E ele sofre na mão do homem. E passa a vida lá, ele já está adolescente, quando ele encontra o Aslan. Ele resolve fugir, e ele encontra o Aslan, vocês sabem quem é, né? Que é a representação de Jesus, né? E aí ele está lá falando com o Aslan, né? Ele começa a seguir o Aslan, e nisso ele encontra uma outra menina, que é uma princesa, que também fugiu do castelo, porque ela não aguentava a pressão da corte de ser princesa. Então é legal que mostra essas duas realidades. Ele que era tipo um quase escravo do cavaleiro, e a outra menina que era princesa. Ele não aguentava apanhar do cavaleiro, e a outra não aguentava a pressão de ser princesa. E os dois fogem junto, encontram o Aslan. E aí o Aslan fala uma hora para ele, que ele está reclamando, porque eu sofri muito na vida, não sei o que, tal. E aí o Aslan fala para ele, quando o seu cestinho encostou naquela margem, fui eu que empurrei. Aí, mas eu sofri. Mas eu tinha um propósito de conhecer você, de você andar comigo. E você precisava passar por aquilo. Então, percebe? E eu lembro quando eu li isso, mexeu demais comigo. Porque às vezes a gente briga, tudo que está acontecendo são demônios, é o mal do mundo. E às vezes é Deus empurrando o nosso cestinho mesmo para aquela margem que a gente não queria estar. Queria estar num lugar melhor. Mas Deus tem outros planos para a gente. Os planos, e eu acho que eu já citei isso uma vez, né? A gente gosta muito de citar aquele texto, né? Porque o que Deus preparou para nós, nem ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem. E quando a gente pensa nisso, nossa, Deus tem coisas tão maravilhosas. Só que a questão é, se você pensou numa coisa muito grande, Deus está falando que é uma coisa que você não pensou. E geralmente não pensa em coisas que a gente não gosta. Então, às vezes, os planos que Deus tem para a gente é aquilo que a gente não gosta, é aquilo que a gente não quer. Mas são os planos, e são sempre os melhores planos, porque Deus só tem planos de paz, não de mal. E isso é confiar no Senhor. Então, quando as circunstâncias estão empurrando a gente para algum lugar, Senhor, as circunstâncias estão empurrando, é isso mesmo? Eu tenho que orar contra isso, ou eu tenho que simplesmente me submeter à tua vontade? E é buscar esse conselho de Deus. Percebe? Essa de, se o Senhor quiser, é estar constante, ver a circunstância, e não falar, ou brigar com a circunstância, ou falar, então deixa rolar. Senhor, isso está acontecendo, e aí? É isso mesmo? Me mostra, me ensina. Eu preciso lutar contra isso, ou eu preciso deixar o Senhor controlar isso? O Senhor está me conduzindo para onde? É buscar o conselho do Senhor o tempo todo. Deixa Ele empurrar o nosso cestinho, sem a gente tentar remar contra, né? Deixa Ele. Mas essas dependências. Não é largar a nossa vida. É largar na mão dEle. É estar em constante conexão com Ele. Por isso que a nossa vida de oração tem que ser constante. Porque se a gente parar de orar, a gente só está deixando rolar, né? E não, estar com o Senhor o tempo todo. E aí vamos para o nosso ponto 4, né, que aí é o nome do pecado, arrogância. Então, Tiago continua no verso 16. Aí ele faz o contraste com isso, né? Mas vos orgulhais da vossa arrogância. Todo orgulho como esse é maligno. Então olha o que Tiago está falando. Essa arrogância de achar que você está no controle da circunstância é maligno. Porque mostra esse desejo de independência de Deus. O que foi o pecado de Adão e Eva? Se não foi o desejo de ser independente de Deus? É ou não é? Não. Deus falou para não comer isso daí, mas pensando bem, né? E foi que a serpente jogou. Vocês têm certeza que vocês vão morrer? Eu acho que não. Eu acho que Deus está errado nessa. Deus que não sabe muito bem, Deus se perdeu ali nos pensamentos dele, então deixa eu tomar uma atitude aqui. Esse é o grande pecado. Deixa o que Deus falou, deixa o conselho de Deus e deixa eu fazer o que eu estou com vontade. E aí, percebe como o Tiago ele vem desenvolvendo, né? Nós pecamos por causa dos nossos desejos. Então, se a gente deixar os nossos desejos controlar a gente, não, porque eu quero isso. Não importa o que Deus está fazendo, eu quero. É exatamente independência de Deus. Isso é maligno, isso é orgulho, né? Então, é interessante porque quando o Tiago fala isso, né? Ele não está falando, você fazer as coisas sem buscar a Deus é muito imprudente. É isso que o Tiago está falando?
Não, ele está falando, isso é maligno, isso é pecado. Ele não está falando, eu vou aconselhar vocês, tenta não fazer o seu planejamento sem Deus, que pode não dar certo. Não, não é isso que ele está falando. Se você planejar a sua vida sem Deus, você está pecando, você está em pecado. Não, mas eu não estou fazendo nada de errado, é um planejamento. Viver independente de Deus é pecado, é isso que o Tiago está falando para a gente. A gente gosta de pintar os pecados, né? Isso é pecado, então não vou fazer isso, isso é pecado, não vou fazer isso. Mas planejar minha vida, não tem nada de errado com isso. Sem Deus, é pecado. Tudo que a gente faz, independente de Deus, tirando Deus da jogada, é pecado. E aí, por que essa postura faz, né? Ela faz o eu ocupar o centro. Então, eu estou no controle, eu determino, eu quero, eu vou fazer, não importa, eu vou lutar contra tudo e todos para aquilo que eu quero acontecer. E entre esse tudo e todos, Deus está no meio. E adianta lutar contra Deus? A gente vai perder. Só que nesse perder a briga, ainda a gente está ofendendo a Deus. Então a gente está pecando. Tá? Então é muito mais sério do que só saber que vai perder, né? Quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente está... É como se a gente fosse... O termo que é usado aqui, né? Do grego, chama alazoneia. Né? Que é exatamente prometer aquilo que a gente não pode garantir. Né? Esse é a questão da arrogância aqui, né? Que Tiago está falando. Que é prometer aquilo que a gente não pode cumprir. Eu vou fazer isso. A gente não pode prometer isso, porque a gente não tem, né, a garantia disso. É como você vender uma coisa que você não pode garantir. Não, o que eu vou fazer, pode deixar, deixa que eu faço. Você sabe fazer? Não, não sei. E como você vai fazer? Eu dou meu jeito. Alguém já fez isso? Não. Não sei fazer, mas vou fazer. Não tem a ver com força de vontade, tem a ver com arrogância mesmo. Né? Deixa eu te ajudar. Não preciso de ajuda, deixa que eu faço. Nunca fiz, mas eu vou fazer, deixa comigo. Né? O que é isso? É vender uma coisa que a gente não pode garantir. E é disso que o Tiago está falando. Planejar nossa vida independente de Deus é vender um futuro que a gente não pode garantir. Eu lembro que uma vez eu conversei com um advogado, né? De uma causa aí que tinha, e eu perguntei para ele, mas é garantido que a gente vai ganhar? Ele falou, se eu te garantir que eu vou ganhar, eu vou te cobrar 10 vezes mais. Porque eu estou te dando a certeza do processo. Não, eu estou te vendendo o meu serviço, não a certeza do negócio. Eu falei, tá certo, né? Então a gente não pode vender a certeza do negócio, né? É exatamente disso que o Tiago está falando. Então a presunção, ela é perigosa, por quê? Porque ela acostuma o nosso coração a viver sem Deus. Não é assim que o mundo vive? Eles vivem sem Deus e está tudo bem. Já ouviu alguém falando, eu não vivi até aqui sem Deus, para que eu preciso de Deus agora? Já ouviu alguém falando isso? Estou vivo até hoje sem Deus. Então, quando a gente começa a viver dessa maneira, a gente acostuma a viver dessa maneira. E a gente sabe, o fim de quem vive independente de Deus é a morte, é a perdição. Mas, quando a gente acostuma com isso, e a gente vive nessa ilusão de controle, a gente se acostuma com isso e a gente vai vivendo e tá tudo bem. Aí a gente vai para a igreja no domingo, canta, lê a Bíblia, né, faz as nossas orações e vive como se Deus não tivesse no nosso dia a dia. Ou simplesmente usa os termos, né? Se Deus quiser. Graças a Deus. Glória a Deus. E Deus mesmo está ausente da nossa existência. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso transforma, né, o nosso coração num coração endurecido. Um coração que começa a lutar contra Deus. E aí a gente pode voltar para o Catecismo de Heidelberg, pergunta 1, que fala o seguinte: eu não pertenço a mim mesmo, mas eu pertenço a Jesus. E sem a vontade do Pai Celeste, nem um fio de cabelo pode cair. A gente vai lembrar das palavras de Jesus, né? Deus sabe até o número de fio de cabelo que a gente tem. Né? De alguns aqui é mais fácil. Mas a gente não sabe quantos fios de cabelo a gente tem. O Senhor sabe. Percebe como a gente pode querer planejar a nossa vida se a gente não sabe nem o tanto de cabelo que a gente tem? Mas eu tenho o controle da minha vida. Não, só Ele tem.
Então, se eu pertenço a Cristo, né, eu não preciso fabricar segurança com arrogância. Porque o mundo de hoje quer que a gente aparente essa fortaleza, é ou não é? Não, porque você tem que mostrar para todo mundo que você é senhor da situação. E Deus está mostrando, não, você não tem que mostrar, você tem que declarar que Ele é o senhor da situação. Essa é a vida da humildade cristã. Não é falar, eu tenho controle, é viver e mostrar para as pessoas, eu não tenho controle da minha vida, quem tem é o Senhor. A gente não precisa falar para ninguém, a gente não tem que mostrar poder, mostrar força, mostrar controle. A vida do cristão é mostrar submissão, é mostrar humildade diante daquele que pode todas as coisas. E é assim que a gente vai ser luz no mundo. Não mostrando, não, eu tenho que mostrar para todo mundo que Deus está comigo, porque eu faço acontecer. Não, é o contrário. É chegar para todo mundo, eu não consigo nada. Só Deus pode. Essa é a vida do cristão. E aí, Tiago vai fechar aqui, né? Nosso ponto 5 aqui, que é o verso 17. Que pecado também é não fazer o bem que a gente sabe que deve fazer. Então, como ele conclui esse nosso texto aqui. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Aí parece que ele está mudando de assunto, né? Não parece? Só que ele pôs um portanto aí. Então o portanto tem a ver com tudo que ele vem falando, né? Então a gente pegar o capítulo 4 inteiro, ele já falou da língua, ele já falou das contendas, e aí ele agora falou dessa nossa vida particular, né? Primeiro ele fala dos relacionamentos, agora está falando da nossa vida particular. E aí ele vai resumir tudo isso nesse ponto aí, né? Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, primeiro ele põe o ponto, se você faz tudo, você tenta organizar a sua vida sem Deus, é pecado. Se você sabe que deve fazer alguma coisa e também não faz, também é pecado. Que é exatamente aquilo, deixa rolar, não vou fazer mais nada também, Agora Tiago está indo para o outro lado. Em tudo. Não posso falar, tem que tomar cuidado com a minha língua, então não vou falar mais com ninguém. Tem que evitar as contendas, não vou me relacionar com ninguém. Vou ficar sozinho no meu canto. Quanto mais isolado tiver, menos chance de pecar, né? Planejar sem Deus é complicado, não vou planejar nada. Vou viver na inércia. Aí Tiago fala, isso é pecado também. Você sabe que deve fazer o que tem que fazer e não faz. A sua língua, que o Tiago está falando, não é para você não falar com ninguém, é para você usar a sua língua para abençoar. Quando ele fala sobre você não viver em contenda, não é viver isolado, é viver em paz, em harmonia, comunhão com os irmãos. Não, é melhor evitar, né? Evitar. Não, isso é pecado. Porque a palavra nos exorta a viver em comunhão, a abençoar os nossos irmãos com as nossas palavras, né? Colossenses fala lá sobre que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, é uma ordem que Deus dá para a gente, que a gente fale entre nós sobre as coisas de Deus. É assim que a palavra de Deus vai habitar ricamente entre nós. Não basta você, não, se eu quiser que a palavra de Deus habite em mim, eu vou ler a Bíblia todo dia. E Paulo fala que não. É falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, que é a palavra que Deus vai habitar. Então, se a gente não faz o que sabe que a palavra falou para fazer, é pecado. Não adianta se isentar da responsabilidade, né? O pessoal fala, esse termo do isentão ficou muito forte nas eleições, né? O cara, ou que não votava em um, não votava no outro, você é isentão, né? Tá querendo. Não, e aí? Então é visto com maus olhos. E diante de Deus, querer estar isento das responsabilidades, isento de tudo, é pecado. Porque Deus não chamou a gente para só estar ocupando o lugar, né? Meu pai sempre fala isso sobre a igreja, né? Que ninguém foi chamado para ser gerente de banco, de banco de igreja, ficar sentadinho aí. Não, meu papel é só ficar aqui. Porque aí, não tenho problema nenhum. Não. E é isso que a gente está estudando no Ministério de Ajuda, que todo mundo é chamado para trabalhar na obra do Senhor, sem exceção. E se a gente não faz o que deve fazer, é pecado, tá? Então a gente não pode pensar só, mas eu não fiz nada errado, mas também não fez o que é certo. Então, se não fez o que é certo, é pecado.
Pensando eu falei aqui, todo mundo é chamado para alguma coisa, tem uma comissão que é para todo cristão, sem exceção, que é pregar o evangelho, certo? Isso é a grande comissão de todo cristão, pregar o evangelho, fazer discípulo de todas as nações. Então, não fiz nada de errado, né? Não matei ninguém, não roubei, não menti. Pregou o evangelho? Não. Então, não deu. Pronto, não fez o que tinha que fazer. Né, quando Jesus fala lá, né, porque no último dia que ele vai separar, né, os bodes das ovelhas. Qual que é mas por quê? Porque quando eu tive fome, não me desses de comer, quando eu tive frio, não me desses para me cobrir. Jesus está falando do quê? De omissão. Jesus não está falando, porque você fez aquilo naquele dia, então também não vai entrar no céu. Mas Jesus estava falando exatamente da omissão, de fazer o que precisa ser feito e, estou isento, não estou pecando, então, vamos aí, estou bem. Não existe isso, com Deus não tem, porque Deus trabalha até hoje, não é que Jesus falou? Meu Pai trabalha até hoje, então eu vou trabalhar também. Nós somos o corpo de Cristo, logo, vamos estar o tempo todo vivendo para Deus. E aí, para a gente concluir aqui, né? E sempre tem que ter essa conclusão na nossa união com Cristo, né? Eu sempre gosto de falar disso, porque acho que é o ponto central da vida cristã, é a nossa união com Cristo. Porque a gente está falando aqui de planejamento, de viver para Deus, de planejar com Deus, planejar sem Deus, né? E a gente pode pensar muito também numa questão muito moralista, né? Como se toda a questão fosse buscar Deus, orar, então viver dessa maneira, até como eu citei agora, fazer as coisas que Deus ordena. Não, estou fazendo tudo certinho, não estou pecando, estou fazendo o que Deus manda. Então, como se a vida cristã fosse uma questão moral, uma questão de cumprir regras, de fazer, de não fazer, de executar, e de, se eu vou planejar, então eu orei antes, Não, tá vendo? O tempo todo eu estou falando se Deus quiser, Senhor, tá vendo, né? Estou fazendo certinho. Não é esse o ponto. O ponto é a nossa união com Cristo, né? E toda a nossa vida vai se basear nisso, né? Cristo, que Ele governa. Então nós temos que, se nós estamos nele, aí nós vamos absorver do caráter dele. É ele que vai viver através de nós, não é isso que Paulo fala? Não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. Então, se nós estamos nessa união com Cristo, vai ficar muito fácil para a gente deixar o controle na mão dele, porque a gente está nele, estamos nele, descansando nele, né? E esse descansando nele, de novo, não é deixa a vida me levar, mas é saber que o amanhã, porque a gente tem muita preocupação com o amanhã, não é? Na verdade, quando a gente está falando de planejamento, tudo isso que a gente vem falando, qual que é o grande ponto? A nossa preocupação com o amanhã. É ou não é? Fazer um planejamento financeiro, porque quando eu tiver lá com meus 60 anos, 70 anos, sei lá, eu quero garantir isso aqui. Então, por que a gente faz planejamento? Porque eu estou pensando no futuro. Daqui a 1 ano eu vou estar em tal lugar. Estou pensando no quê? Futuro. Percebe que é sempre o amanhã. E aí, quando a gente vive dessa maneira, com o amanhã no nosso foco, a gente coloca o amanhã como o nosso ídolo. E quando a gente está em Cristo, o amanhã nunca vai precisar ser um ídolo, porque a gente sabe que Ele está no controle. Eu vou planejar juntamente com Deus, mas sabendo que Ele está no controle. Que eu posso desejar tal coisa, eu posso querer estar em tal lugar daqui a 1 ano, mas Ele sabe onde eu vou estar. E eu vou descansar nele, sabendo que Ele tem o melhor para mim, né? Que o meu controle não é o meu Salvador. O controle das coisas, das situações, não é a minha salvação é o Senhor. Eu vou descansar nele, né? Saber, né, que o meu futuro não é o meu Deus controla o meu futuro. Percebe a diferença? O futuro não determina. Eu não estou focado no futuro, eu estou focado em Deus. O meu futuro já está garantido. Deus já tem um plano para mim. Então, é viver com Deus, buscando alcançar esse futuro que Deus planejou para mim, não que eu estabeleço. E isso só vai acontecer quando a gente está unido com Cristo, porque na nossa força fica muito difícil. Mas se eu descanso na salvação do Senhor,
E aí a cruz, a morte e a ressurreição de Jesus, ela é muito importante para isso. Porque é o grande exemplo do plano soberano sendo executado. Jesus é o nosso grande exemplo. Ele viveu dessa maneira. Jesus sabia. E tudo que ia acontecer com ele. E que não era nada gostoso. É ou não é? Se a gente estivesse no lugar de Jesus, você ia topar? Não, acho que a gente ia desistir rapidinho. Na primeira que alguém... Pensa na primeira bofetada que deram tá bom, chega, deixa pra lá. Vou fazer outra coisa. Vocês estão certos, cansei. Né? Porque a gente é assim. A gente pensa na nossa segurança, no nosso... Só que Jesus estava com um plano muito além. Ele estava pensando no plano eterno de Deus. Ele estava pensando nisso aqui. Ele estava visualizando a igreja. Ele estava visualizando o seu povo, a sua noiva, reunida na eternidade com ele. Então percebe, o plano de Jesus era focado num futuro também, mas um futuro guiado por Deus, que Deus já tinha planejado para ele, Deus já tinha mostrado para ele. Então, e o texto fala que Jesus foi firmemente por causa da glória que ele estava proposta, que era o quê? O reino eterno, com a gente, reinando com ele eternamente. Então, a gente tem um foco, Deus já falou que a gente vai reinar com ele eternamente. Então, isso é o nosso ponto do amanhã que a gente busca. A gente sempre fala aqui sobre esperar a volta de Cristo. Esse é o nosso anseio de futuro, a eternidade. Então, existe um futuro que não é o nosso Deus, mas é estar com o nosso Deus. É isso que eu quero. Eu quero, naquele dia, ser recebido nas nuvens. Isso se eu não morrer antes. Se eu morrer antes, eu vou estar com ele. E quero ser recebido do mesmo jeito. Esse é o meu objetivo de vida. Esse tem que ser o nosso objetivo de vida. Ele. Tá? Cristo é o Senhor da nossa história. E é o pastor do seu povo. Né? Por isso, se a gente planeja, a gente trabalha, a gente serve, mas sempre com uma confissão viva no nosso coração. Se o Senhor quiser. E não como uma frase de efeito, mas como uma postura. Se o Senhor quiser, isso vai acontecer. Então, isso tem que servir para todos os detalhes da nossa vida, não só para grandes planejamentos. Tipo, vou comprar uma casa o ano que vem, então, vamos começar. Não, é para cada planejamento. Vai sair de casa de manhã para trabalhar? Você tem um plano. Vou sair, vou pegar o carro, vou até tal lugar, eu vou de metrô, vou pegar tal ônibus. E você já tem planejado. Vou chegar a tal hora. Aí você fala, mas nem preciso de Deus mais isso, porque eu já faço todo dia, já acostumei. É exatamente esse o nosso risco. Acostumar com viver sem Deus. Então vou sair de casa, ó Deus, esse é meu plano, eu vou sair, vou pegar o ônibus tal, vou pegar o caminho tal, mas Senhor, se o Senhor não estiver comigo, me mostra, né? Que alguém já deve ter passado por isso, só para a gente encerrar aqui, né? Que você está fazendo o seu caminho de sempre, o seu trajeto de sempre, e alguma coisa atrapalha o seu planejamento. E aí você começa a reclamar, não sei o que, olha isso aqui aconteceu, não, vou... E aí você descobre que aquilo lá resultou em alguma coisa boa no final. Perdeu o ônibus, né? E aí aquele ônibus sofre um acidente, né? Ou acontece alguma coisa, um assalto, né? Tantas coisas, né? Tem tantos relatos sobre isso, né? E tem coisas que a gente nem vai ficar sabendo. A gente perde o ônibus ou perde alguma coisa, o horário. E a gente não sabe se teve o livramento ou não. A questão é estar submisso a Deus. Meu Deus, aconteceu isso. Eu não tive controle sobre isso, mas o Senhor tinha. Logo, o Senhor quis isso de alguma maneira. E eu aceito. Então me mostra, me dá agora como agir diante disso tudo. Percebe? É assim que a gente tem que viver, nos pequenos detalhes. Né? A dona de casa vai fazer comida. Não, porque eu já planejei. Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Traz Deus para fazer comida. Mas que coisa nada a ver, né? Eu não preciso de Deus para fazer comida. Mas é a postura. Eu preciso de Deus para tudo. Até para coisas mais básicas da nossa vida. Que seria fazer uma comida. Que a gente faz todo dia, que é uma coisa básica de qualquer pessoa. Percebe? É trazer para os detalhes da nossa vida. Porque quando a gente pensa nisso aqui, a gente só pensa em grandes planos. Não, é tudo. O planinho de, no fim de semana, eu quero ir no shopping.
Traz Deus para a situação. Mas aí no shopping, Deus vai se preocupar se eu vou no shopping ou não? Deus, ele se preocupa com cada detalhe da nossa vida. E a gente tem que colocar Deus em cada detalhe da nossa vida. Deixar Ele. Isso é ser submisso a Deus. Isso é viver como, se Deus quiser, eu farei. Amém? É isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Espero que realmente isso tenha trazido algo, não só uma advertência, mas inclusive um conforto para nós. Porque quando o Tiago está falando isso, não é só uma advertência. Vocês têm que colocar Deus no plano de vocês, senão é pecado, hein? E a gente encara como mas não, Deus, ele tem controle de tudo, das coisas que você não tem controle. Então descansa nisso. Percebe? Não é uma palavra de peso, é uma palavra de ânimo, né? Eu falo, você tentar controlar é pecado, e você está só se dando mal, porque você não tem controle. Então descansa nele, porque ele tem controle. Traz ele para o seu plano, porque só ele pode controlar tudo. Percebe? Então não é uma palavra de peso. Não posso mais fazer isso. Não, eu quero Deus no meu plano. É a gente ter esse desejo. Eu quero Deus no meu plano porque é o melhor. E não posso fazer isso sem Deus, porque senão eu vou estar pecando. Percebe a postura como é diferente? Não é tentar correr para não pecar. Não quero desagradar a Deus, então vou orar antes. Não, é saber, puxa, eu preciso de Deus nisso, porque eu não tenho controle sobre a situação. Eu não sei o que vai acontecer. Deus sabe. Então eu preciso dele. É dependência. Não só um ritual, porque tudo a gente gosta de transformar em rituais, né? Porque eu penso até a gente orar antes da comida, né? Quantas vezes a gente já não orou na comida nem pensando que estava orando, só que é automático, né? Faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Né? E a gente tem essa orar antes de dormir, Senhor, obrigado pelo dia, tal, se eu pequei, perdão e boa noite, né? O que é? Orações, porque não posso deixar de orar. E a gente perdeu aquela coisa, né? E eu falo para as crianças da oração antes de comer. Não é porque você tem que orar. É você perceber, olhar para aquele prato de comida e falar, Senhor, muito obrigado por isso, o Senhor que me deu. Se não fosse o Senhor, eu não tinha isso. Percebe a diferença? Não é, tem que orar antes de comer. Tem que orar antes de dormir. Tem que orar antes de fazer alguma coisa. Não é o ter. É essa necessidade. Esse desejo de falar com Deus, de estar com Deus nas situações, porque a gente sabe que é tudo por causa dele. Isso é vida cristã. A vida cristã não é regra. A vida cristã não é faça isso, faça aquilo. A cristã é viver com ele. É estar unido com Cristo. Percebe? Não é uma questão de códigos morais, de moralidade, de conduta. É de viver com ele. Isso faz toda a diferença. Vamos orar. Senhor nosso Pai querido, nós meditamos na Tua Palavra. E como o Tiago falou aqui com a gente, sobre os nossos planos, sobre as nossas condutas. Senhor, que a gente fuja dessa arrogância de achar que a gente tem controle sobre as coisas, mas que a gente descanse na Tua soberania, descanse naquilo que o Senhor planejou para nós. Senhor, que a gente tenha essa necessidade, esse desejo de ter o Senhor em todos os momentos da nossa vida, em cada detalhezinho, por mais insignificante que pareça, a gente quer o Senhor presente. A gente quer o Senhor presente nos nossos grandes planos, a gente quer o Senhor presente no nosso dia a dia, nas coisas do cotidiano, nas coisas básicas do nosso trabalho, coisas da casa, nossa vida em família. Nós precisamos do Senhor em cada detalhe. Senhor, tira toda a arrogância do nosso coração de achar que a gente tem controle sobre alguma coisa, porque a gente não tem. Só o Senhor é soberano, só o Senhor é todo-poderoso e que pode todas as coisas. Nós confiamos em Ti, Senhor, e queremos que o Senhor controle a nossa vida. Perdoa-nos de muitas vezes querer controlar, de querer achar que a gente pode, a gente não pode. Só o Senhor. E nós queremos descansar na Tua vontade. Nós oramos no nome santo de Jesus.